Trabalhadores do Brasil número 1. Estamos aqui começando então o nosso podcast, o nosso programinha para o trabalhador brasileiro, principalmente para você que está aí nessa vida de subemprego, para você que está entrando no mercado de trabalho. Pois bem, finalmente estamos começando aqui o programa que eu anunciei já faz algum tempo. E a proposta principal é justamente a gente falar tudo que envolva trabalho e o cotidiano de trabalho. Então, apresentando aqui brevemente o que a gente vai ter de temática daqui para frente, é não só gravar com vocês ouvintes, quem se dispõe aí para a gente ver a realidade do trabalhador, então vão ser relatos sobre como os ouvintes entraram no mercado de trabalho, as oportunidades que apareceram, situações ruins também, questão de insalubridade de serviço, histórias, desde histórias ruins como histórias de sucesso também. E lógico, não pode faltar também programas especiais, né? Falando num tom mais cômico, de morcegagem no trabalho, ou então dando bizus a respeito de direitos trabalhistas. Então a gente vai tentar abordar todas as temáticas, como entrar no mercado, como ascender no mercado, questões particulares da vida cotidiana no serviço. Então vai ter de tudo um pouco, a gente vai tentar abraçar todas as temáticas envolvendo serviço, trabalho no podcast Trabalhadores do Brasil. Pois bem, na barra comunidade eu pedi sugestões de nome, tiveram muitas sugestões das mais variadas, e no caso eu acho que fica legal aqui, até pela temática e o teor do canal, o Trabalhadores do Brasil, já que é uma frase célebre do nosso velhinho que fez o Brasil trabalhar. Pois bem, para a gente abrir aqui esse primeiro episódio, achei condizente, achei bom para a gente ter uma abertura diferenciada aqui, para a gente startar o projeto. Por que não falar sobre a minha própria experiência com trabalho? Eu já deixei mais ou menos escapar algumas coisas em meio a lives que a gente tem aqui no canal. Muitas situações eu já relatei também, simplificando, exemplificando algumas coisas em lives, mas nunca dei em detalhes qual foi minha trajetória, nunca falei em detalhes no que eu já trabalhei. Porque é um pouco perigoso, né? Então eu vou falar das minhas experiências profissionais que não esbarrem nas atuais, né? Para não correr o risco também de dar algum problema. Então eu vou comentar sobre a minha trajetória desde que eu comecei a me inserir no mercado de trabalho, para que vocês tenham uma noção do que eu já trabalhei, qual que é a minha realidade econômica, social e afins, para que também tenha uma identificação, porque eu quero tanto que vocês participem. Eu estou marcando várias entrevistas com ouvintes diferentes, com colegas, outros caras com canais também. Então tá aberto o espaço aqui para a gente poder falar da história de todo mundo, histórias boas, histórias tristes, histórias com assim, barreiras no caminho, histórias de derrota, histórias de vitória, enfim, tudo quanto é história. Então, eu quero pegar aqui desde o início da minha trajetória, porque eu nunca fiz isso aqui no canal, porque sinceramente nunca quis fazer uma live, um vídeo só sobre isso, que eu acho um pouco estranho. Mas calhou aqui na temática deste programinha aqui, que é essa questão. Então, basicamente, minha vida com trabalho, formalmente, acontece quando eu estou com 16 para 17 anos. Que aí tem atenção, um bizu para você que está ouvindo aí e é menor de idade. Não sei se é no Brasil inteiro, mas eu acredito que sim. Tem um site que se chama CIEE, que é o Jovem Aprendiz, é CIEE. Fica de olho ali, sempre aparece processos seletivos abertos, oportunidade de vagas, faz o seu cadastro e fica de olho. Porque o que acontece? Desde que eu tinha uns 12 anos, eu sempre queria dinheiro. Eu sempre queria uma forma de ganhar dinheiro. E eu lembro que com alguma frequência tinha uma banquinha na rua de cima de casa, que às vezes eu tentava ver se o cara não contratava, mas por motivos legais é óbvio que ele não dava nem um biquinho, não dava nada. E aí eu sempre ficava nisso de, porra,
Só porque eu sou criança eu não posso trabalhar com nada, cara, mas já tô crescendo. Eu lembro que com 14, 15 anos isso era pior, porque, pô, você já tá com. Assim, você já cresceu, você já tá marmanjão e não dá pra trabalhar. No negócio começa assim a aparecer oportunidades mesmo formais com 16, 17 anos assim, só que aí você já tá, né, na cara do gol já para ser maior de idade. Mas de toda forma, o que acontece? Quando eu era criança, eu não tive assim um lar extremamente não teve bonança, vai. Nunca faltou nada, mas também nunca foi assim, ó, luxos e afins. Então, eu fui o brasileirinho médio. Presentes, assim, geralmente em datas festivas. A gente não tinha carro em casa, então sempre andando de busão, andando a pé até o centro da cidade, por exemplo. Essas coisas assim, coisas bem basiconas. Um negócio que eu acho engraçado hoje, que eu adoro coisas que denotam pobreza. Tipo assim, doces vagabundos. Quando sua mãe vai lá no centro da cidade e compra aqueles docinhos dos mais vagabundos, hidrogenados, fudidos. Sabe aquelas bolinhas de chocolate, guarda-chuvinha. Eu gosto bastante dessas coisas porque me lembram muito a infância. Então, assim, eu diria que ao longo da minha infância, nunca saí assim de um patamar de classe média baixa. Então, consequentemente, eu nunca passei fome, nunca passei necessidade, nem nada do gênero, mas se eu queria alguma coisa, eu já entendia logo o valor do dinheiro. Porque, por exemplo, se eu queria um boneco, sei lá, mais caro, eu adorava coleção de Power Ranger, de Dragon Ball, eu gostava muito de Toy Story, e tudo era brinquedos caros. Então eu ficava, tipo, assim, um ano inteiro juntando aqueles 5, 10 reais que sua avó te dá, que uma tia te dá e afins, eu ficava juntando esse dinheirinho. E aí no fim, lá chegava o dia das crianças, aniversário ou Natal, você dava pra mamãe pra ela inteirar, dar aquela força e não sair tão pesada a compra desse brinquedo, né? Eu, eu lembro de ter feito isso com o Woody do Toy Story e depois eu fiz a mesma coisa quando eu queria um Nintendo DS porque um colega meu tinha um Game Boy, a gente ficava jogando Pokémon Fire Red e eu achava aquilo ali, assim, mágico. E aí eu queria um Game Boy, só que eu não sabia nada de videogame, de portátil, nada. E aí eu vi que tinha o DS que tinha jogos de Pokémon. Eu nem sabia que o DS era mais avançado que o Game Boy. Ah, isso eu tinha uns 9 anos por aí. Aí eu juntei dinheiro por um tempo e aí não lembro se foi de aniversário ou dia das crianças. Minha mãe completou, mas aí tinha essa tarefa, essa emoção de você ficar lá meses juntando dinheiro, você sonhando com o negócio. Aí quando você tinha, você até dava um valor especial, né? Porque você, não vou dizer que você ralou, né? Porque criança não trabalha, mas você aguardou pacientemente, juntou cada moedinha para conseguir ter o videogame, o brinquedo e afins. Então, em cima disso, eu queria trabalhar logo. E quando eu era adolescente, eu não sei, eu não gostava muito. Eu tenho um complexo de Jorjada, que eu, desde que eu entrei na pré-adolescência, eu queria ser simplesmente diferentão. Eu acho que assim, as ideias exóticas aqui do canal, de alguma forma, representam ainda esse ímpeto que eu tenho em mim. Quando eu tava ali pré-adolescente, gostar de anime era coisa de nerdão esquisito, era um negócio meio estranho, meio mal visto, e era isso que eu gostava. De ter olhares suspeitos quanto aos meus gostos. Falando, oh, como é que você gosta dessas coisas? Tipo, eu ficava o tempo todo tentando me afirmar como não norme. Então, eu era bem xarope quando eu era adolescente. E por conta disso, desde pequeno sempre gostei muito de anime, Dragon Ball, Digimons e afins. E aí eu comecei, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu comecei a ver anime legendado. E aí eu comecei a entrar de cabeça nisso. Tava assistindo Naruto, que tava na transição do clássico pro Shippuden ali, não sei o quê. E nessa época tava se popularizando eventos de animes e afins, então eu queria juntar dinheiro para ir para esses lugares, eu queria comprar as action figures, né, os bonequinhos e tudo, queria fazer coleção. E isso me perseguiu por muito tempo. Tipo assim,
Eu só fui cortar isso de vez da minha vida mesmo, de parar de gastar dinheiro com essas besteiras, quando eu já tinha coisa de 19 anos, 19 para 20. Então, isso aí foi um hobby que eu acho que, inclusive, eu não recomendo para ninguém, porque você gasta muito dinheiro à toa que você podia estar direcionando para sua vida de verdade. Mas por muito tempo eu ficava com esse negócio de querer fazer coleção, de não sei o que. E aí, como eu já tava com 14 para 15 anos, já queria arranjar um emprego para gastar com essas besteiras, tá ligado? Então, eu lembro que em 2016, 17, eu prestei a prova pro CIEE para entrar num estágio que era para você trabalhar no Tribunal Regional Eleitoral, fazendo título de eleitor. Naquela época estava começando esse negócio de biometria, então estava tendo que recolher as digitais lá do povo. Aí eu passei, acho que em terceiro lugar lá na prova. Eu fui para uma zona eleitoral assim de classe média alta, então era super tranquilo o trabalho. Aí eu tinha que ir lá atualizar cadastro, né, atender o pessoal que chegava, daí revezava isso com recolher a digital do pessoal, ainda com aqueles aparelhos bem ruinzinhos na época, que era começo dos aparelhos que recolhia digital, então não funcionava tão bem a tecnologia. Às vezes ia para um outro canto lá arrumar papelada. Aí por um tempo também eu trabalhei com uns senhores lá, que eles faziam a manutenção e o reset nas urnas eletrônicas. Então eu via como que funcionava o negócio de apagar os dados das eleições anteriores, preparar elas para as eleições municipais e depois as nacionais, né? Então eu vi como é que funcionava propriamente não só o serviço de atendimento, como também de manutenção das urnas eletrônicas. E eu gostaria bastante de falar minhas opiniões sobre as urnas, visto que eu fazia meio que né, eu preparava elas para as eleições, junto com os caras que eram de fato, né, fichados lá. E eu gostaria de falar um pouco sobre a segurança das urnas, mas eu acho que isso é perigoso hoje em dia, então deixa pra lá. Então, eu fiquei um ano, eu acho, porque eu entrei com já 16 para 17. Aí nesse ano, eu me formei no ensino médio, acabou. No ensino médio, eu tive um ponto que eu acho que todo mundo acaba passando por isso também, eu acho, que do fundamental para o ensino médio, muitos colegas meus mudaram de escola, já. Enfim, o meu ensino médio foi à noite. Então você já deve imaginar a galerinha que eu estudei junto. Então, muitos dos meus amigos que eu tinha no fundamental tinham mudado de escola. E eu estudei na mesma escola da primeira série até o terceiro ano do ensino médio. Então minha vida inteira foi ali. E no ensino médio eu fui ficando cada vez mais isolado assim da escola. Eu já tinha começado a namorar também, então eu matava bastante aula. Mas aí quando eu tava na escola era mais para falar com os professores, com a diretoria. Eu fiquei mais amigo dos funcionários do que dos alunos em si. Que era. Ah, cara, você já sabe, né? Aluno de escola à noite, cara. Ou é gente que tá trabalhando e já tá lá, tipo, morto, já tá cansado, já tá sem pique pra ficar socializando. Ou é uns maconheiros, uns febem, essa galera sem futuro nenhum. Então não vale nem a pena fazer amizade com esses caras, né? Aí nisso eu comecei a me interessar bastante por história. Eu tinha entrado no ensino médio muito interessado em biologia. E aí eu fui só achando mais chato cada vez que eu lia mais sobre. Eu comprei lá a teoria da a evolução das espécies, do Darwin. Comecei a ler assim, eu comecei a perder o interesse. E ao mesmo tempo, nessa época, né, tava rolando ali, já tava 2015, meu primeiro ano do ensino médio. Então, politicamente, o Brasil já estava mudando bastante, né? 2 anos já de 2013. Então, a polarização já estava em alta. 2016, a Dilma vai cair, impeachment. Bolsonaro já estava cheio de vídeo de imitadas e não sei o quê. Então, o debate sobre política estava rondando a vida nacional. E na internet, no Facebook, nessa época, tinha muito grupinho de socialismo versus liberalismo e não sei o quê. E aí foi nessas daí que eu fui ficando libertário. Aí eu até virar ANCAP, propriamente. Aí nesse processo eu falava muito com meus professores de geografia e de história. E aí eu no ensino médio tinha que fazer um TCC. Tipo um TCC, né? Não era um negócio muito sério. A qual eu tinha sido penalizado por fazer
um trabalho grande demais. Tipo, ó, seu trabalho tá muito bom, corta. Aí eu fiquei tipo, cara, como assim? Aí o professor, como era meu amigo, ele falou assim, não, deixa, pode passar. Daí eu passei com nota máxima e eu tinha feito um trabalho nessa época aí, né? O Bolsonaro lá saudando o coronel. Coronel não, é não lembro. O Brilhante Ustra. E aí eu fiquei interessado nesse negócio da Guerra Fria no Brasil. E eu tinha feito um trabalhinho sobre a guerrilha armada no Brasil. Mas lógico, com um teor bem crítico à guerrilha armada, né? Ou seja, estava criticando bastante, denunciando a ação da KGB aqui no Brasil, para ali, para lá, bem direitista assim mesmo, passando pano pro regime, ao mesmo tempo que eu era libertário, né? Era uma incongruência gigantesca. Mas o meu professor, ele era bastante anti-iluminista e eu não percebia isso na época, o que ele estava querendo me dizer de fato. Eu estava tão entretido nas minhas convicções de então que eu era imbecil e não conseguia absorver o que meus professores realmente estavam apontando para mim. Porque o meu professor de geografia era totalmente pró-regime militar e meu professor de história era totalmente anti-liberal, anti-iluminista. Ele sempre tentava voltar a discussão para a Revolução Francesa e o quão ruim ela foi e tudo. Então, eu tive muitos bons professores e, infelizmente, minha mentalidade era uma bosta. Então, eu tava literalmente reduzia tudo à questão do Estado, e o Estado é mal, o Estado é mal, o Estado é mal. Que é o ponto que eu acho que quando você cai numa mentalidade ANCAP, você fica um pouco demente. Mas enfim, ainda bem que isso passou. Aí eu me formei, e aí tinha um amigo da minha mãe que trabalhava numa empresa de segurança de São Paulo. E aí ela tava vindo aqui para São José, tinha só um posto aqui em São José, que era de monitoramento em um hospital. E aí ele tava louco tendo que arranjar a gente, ele não conhecia ninguém aqui, e minha mãe me indicou. E eu nem tinha sequer me alistado ainda, não tinha me apresentado, não tinha feito nada. Mas o cara, ele só falou, dane-se. Ele me contratou e eu não tinha nem 18 anos ainda. Então eu tive que esperar chegar meu aniversário. Assim que eu fiz o meu aniversário, já fiz exame médico, tudo e entrei. Então meio que eu fiz 18 e já estava empregado. Graças a contato de mamãe. Então, ponto número 1 aí. Vejam com seus pais se eles têm conhecidos. Se, sei lá, um tio não tem uma posição legal, não tem um bizu no trabalho aí dele, alguma coisa assim. Sempre apele pra família, porque o primeiro emprego é foda. E eu sei que eu tive muita sorte, porque mesmo gente com bizus, sem reservista, é muito difícil conseguir trabalho, cara. Muito difícil mesmo. Mesmo um familiar, eu acho que não correria o risco. Esse cara, ele só tava desesperado mesmo e me deu o emprego. E aí eu comecei a trabalhar no hospital, no monitoramento. Aí nesse lugar eu tinha que falar com a equipe de segurança. Tipo, sei lá, tinha câmera de tudo. Aí eu falava, ó, entrou um cara X. Ô segurança, de olho no cara aí. Eu aprendi a falar a linguagem em códigos, né, que se utiliza em segurança. Tinha que ficar de olho lá nos portão. Tinha que ficar de olho em funcionário que tava fazendo coisa errada. Então tinha tudo uma série de normas. E era um serviço bem tranquilo, porque, né, você não envolve nenhum esforço físico. Considerando que a maior parte de jovens de classe média baixa, que seria a minha origem, teria que, sei lá, trabalhar, não sei, num McDonald's da vida, assim, fast food, né? Ou algo do gênero, que seria bem mais cansativo, seja pela questão braçal mesmo ou pela questão psicológica, eu caí num lugar super de boa. O negócio lá, que eu acho que ainda foi até algo melhor pra mim, é que eu trabalhava de noite. Então eu trabalhava 12 por 36, trabalhava das 6 da tarde até as 6 da manhã. E aí eu trabalhava um dia sim, um dia não. E, cara, era bom. O trabalho não tinha nada, nada, nada. Tipo, não tinha vale-refeição, alimentação, não tinha nada, era salário seco. Só que como eu trabalhava de noite, tinha o adicional noturno. Então, ali em 2018, ano da eleição do mito, kkk. Então eu tava totalmente já politizado, já tava mais conservadorzinho do que liberal. E eu lembro que eu assistia bastante coisa do Bruno Garchagen nessa época, então eu tava tipo, o liberal ele não é um reacionário, não sei o que, essas coisas. Tava muito engajado também nas manifestações pró-Bolsonaro, daí eu subia em palanque, discursava, não sei o que. E graças a essa minha postura cada vez mais conservadora, eu fui enraizando esse conservadorismo
para um lado do Brasil e virei monarquista. Nessa época eu comecei a atuar bastante no movimento monarquista, que por conta disso vai redundar no canal aqui. Porque eu era conservador e eu era monarquista. Daí tinha um partido conservador do Império, que era o partido Saquarema. E pananã, eu criei um canal querendo falar sobre conservadorismo e sobre o Império. E aí acabou aqui na criação desse canal. Mas isso vai ser só um pouco mais à frente ainda. O que acontece? Fiquei 2018 inteiro. Aí em 2019 foi um ano que bateu assim o ponto. Eu já tava namorando há 3 anos já. E eu tava naquele momento exato de transição entre deixar de ser adolescente. E aí tem um ponto que eu acho que é a coisa mais ridícula que eu já fiz na minha vida, mas que foi necessário e eu acho que não foi ruim. Que foi que eu, tipo assim, minha mãe nesse período tava ganhando dinheiro por conta, e aí a gente dividia as contas, pagava luz, internet, uns negócios assim, e ela pagava comida. E a gente não morava de aluguel. Então era só as contas e comida. E aí ela tava pedindo para eu ajudar mais na comida, além das contas, ajudar na comida também. E aí eu falei, mas peraí, tipo assim, na época eu não fiz muito assim um julgo que eu acho que eu faria diferente hoje. Mas no período eu falei, não, já pago as contas, por que eu tenho que ajudar mais? Aí minha mãe tava brava também, porque ainda tava nesse negócio de colecionar figure, de anime, essas coisas. E aí é aí que eu digo que eu acho que foi o ponto de amadurecimento necessário. Porque aí eu fiquei bravo dela ter falado que eu tava gastando dinheiro com coisas que eram pra mim. Na minha cabeça era justo eu gastar o meu dinheiro comigo mesmo. Aí eu falei assim, quer saber então? Se você quer ter controle sobre os meus hobbies e como eu gasto meu dinheiro, então, pagando conta aqui, ou as minhas contas mesmo, vou vazar. E aí, nisso, de um dia pro outro, eu falei, foda-se, vou vazar. Aí, no mesmo dia que eu discuti com a minha mãe, dei uma volta no bairro. E aí, tinha um lugar que minha tia alugava a casa dela. Que era o dono da casa que ela alugava, tinha várias casinhas no mesmo lugar. Aí, tinha um lugar que era literalmente um quarto. Era assim, era um quarto mais ou menos grande, com um banheiro e já era o portão pra rua. Era só quarto, banheiro, rua. E aí eu fui lá e aluguei isso aí. Do dia pra noite, não falei com ninguém, não pedi ajuda com ninguém. Eu lembro que eu nem falei nada pra minha mãe. Primeiro acertei de ir pra lá e depois eu notifiquei que estava de saída. Não pedi permissão. Falei, olha, adeus. E aí depois eu falei com o resto da minha família, minha avó, essas coisas. Mas enfim, o negócio é que você estiver crescendo, mesmo que seja por uma coisa ridícula, às vezes, que nem, fiquei ofendido porque minha mãe falou que eu gasto dinheiro com bonequinho. Ridículo, ridículo. Mas é bom que me forçou, eu fiquei tão bravo com isso que me forçou a dar um passo pra frente. Então, o primeiro ponto é trabalhe e depois não fique enrolando. Não fique, será que eu faço isso? Se você tiver uma decisão, vai e faz. Você tá na idade de fazer coisa errada mesmo? Então, se der merda, acontece. Se der tudo certo, deu bom. E desde então, eu moro sozinho mesmo. Aí eu fiquei 3 anos nesse emprego de monitoramento. E enquanto eu tava nesse emprego de monitoramento, depois eu me mudei para uma outra casa, que aí já era uma casa digna. Não tava mais morando literalmente em um quarto. Mas aí essa empresa, ela quebrou. Ela era de São Paulo, ela quebrou, não me avisou, não avisou ninguém. E aí eu fiquei, trabalhando em uma empresa fantasma. Então eu trabalhei 1 mês grátis, ela não me pagou, ela não me avisou. Uma hora o hospital que tinha contratado essa empresa falou, sua empresa não existe mais. E aí eu falei, e agora? E aí, beleza, eu saí desse emprego. Por sorte, eu sempre tive uma consciência de guardar um dinheirinho mensalmente. Então, mesmo pagando aluguel, pagando todas as minhas contas sozinhas, eu conseguia, guardar pelo menos uns 200, 300 assim, tranquilo. O negócio também que eu esqueci de falar, quando eu entrei nesse emprego, eu comecei a minha faculdade de História também, porque eu já saí do ensino médio sabendo que eu já vi que eu queria fazer História mesmo. Apesar de ir mudando minha opinião política nesse processo aí, por conta das coisas que eu ia estudando. Cada coisa nova que eu ia estudando, eu ia alterando meu pensamento e acredito que eu mantenha
essa essência até hoje, né? Afinal, eu também era, depois de um tempo, fiquei ultra tradicionalista, aí depois eu vi que algumas questões nacionais também são relevantes, aí eu fui mais nacionalismo, e aí acabou no que o canal aí é hoje. Mas aí essa empresa quebrou, fiquei 3 anos nela. E aí, logicamente, entrei no pau. Não posso dar detalhes sobre o processo trabalhista em questão, porque está em andamento. Então não dá para falar sobre isso. Mas o que eu posso dizer é, se você está sendo submetido a uma questão que você acha que é ilegal, tipo assim, uma hora extra estranha, talvez um desvio de função, alguma coisa assim, não estou dizendo que foi o meu caso, ok? Vou me blindar aqui. Mas enfim, se você achar que tiver alguma coisa estranha, consulte na CLT, se você tiver algum parente ou amigo advogado, para saber se realmente está irregular aquela situação. Em trabalho é trabalho. Se for você depende disso, abraça, mas registra. Se você está sofrendo uma pressão para fazer uma coisa que não é sua função, ou que está na sua função, mas está ferindo os seus direitos trabalhistas, faz o negócio, mas busque alguma forma de registro. Tira foto, registra em algum livro, faz alguma coisa para você ter essa prova depois. Porque aí, quando você for sair, aí você reivindica seus direitos. Não recomendo sair brigando, discutindo, não sei o quê, porque aí você bem provavelmente vai acabar só sendo fritado, aí você vai ter que abraçar as piores buchas, ou você vai ser demitido, e se você depender desse emprego, você se lascou. Então, abraça e busque a justiça depois. É o jeito que tem para sobreviver em subemprego. A realidade é essa. Então, eu ainda tive sorte de eu considerar meu primeiro emprego bem tranquilo. Graças a 3 anos de experiência e eu tendo acabado de ter 21 anos, cara, é muito difícil você achar alguém dessa idade que tem uma experiência de trabalho tão fixa, entendeu? 3 anos direto empregado e numa empresa só. Não é fiquei 1 mês, 2 meses em um, pulei pro outro, pulei pra cá, pulei pra lá. Então isso pesou bastante a meu favor. Tanto é que no mesmo mês que eu fui demitido, fui chamado para uma entrevista em uma outra empresa de segurança, só que agora na minha cidade, e passei de primeira. Tipo, nem me esforcei para achar outro emprego. Então, se eu tenho um bizu, as suas primeiras oportunidades de emprego, pode ser bucha, pode ser um negócio, mas visando a longo prazo, busque estabilidade, trabalhe direitinho, não fica pulando de um lugar para o outro, mostre seriedade, tenta deixar uma imagem clean, assim, uma imagem bem limpinha sua e que transpareça seriedade. Porque se você pegar todos os dados aí, e se você for falar com empreendedores e afins, existe um problema muito grande na geração Z, e imagino que também vai fazer da geração Alpha, que é esse negócio de, vou pular fora, não aguento isso, não sei o quê. É uma geração muito volátil, que arrega muito fácil por conta de emprego, de situação, de que não suporta o trabalho, de problema psicológico e afins. Então, se você conseguir se manter sempre trabalhando e o máximo possível em empregos estáveis, vai ser muito fácil você arranjar empregos. Assim, não digo que empregos bons. Por exemplo, eu saí de uma empresa de segurança que eu trabalhava como monitoramento e entrei em outra que eu fiquei como portaria. Subemprego igual, né? Mas nunca me faltou nada e porteiro trabalha bem menos do que um servente de pedreiro, né? Um ajudante de servente de pedreiro, bem menos que, sei lá, um trabalhador de fast food, se estressa bem menos do que num telemarketing, por exemplo, e ganha mais. Por exemplo, nesse emprego, eu mantive ali um salário de 1.400 e uns quebrados, líquido, já, no que caía na conta, mas aí eu tinha, como é que fala? Era bolsa alimentação, que fala? Cesta básica, só que ela era paga em dinheiro e eu ainda tinha o vale alimentação. Então, eu ganhava ali quase R$ 500 a mais só nisso daí. E tinha vale transporte também e tal. Ou seja, na prática eu ganhava 2K. Pô, considerando o tipo de serviço, é que portaria é uma coisa meio maluca. Posso, em outro programa, falar só sobre experiências, porque eu entrei nessa empresa como folguista. Então, eu cobria férias e folgas. Então, eu trabalhei em tudo quanto era posto. Posto residencial,
residencial de classe média, de classe média alta, de rico. Eu abracei tudo quanto é posto, como também posto comercial, abracei portaria de indústria. Então, eu vi desde o céu na portaria até o mais profundo inferno de portaria. Então, tem muita história que eu acho que cabe num episódio à parte especificar. Mas, de toda forma, eu diria que os piores lugares tá equiparado, os piores lugares de portaria seria equiparado ao estresse de um subemprego médio. Porque todo subemprego é muito estressante, dá muito trabalho. Então, eu não acho que eu tenha que reclamar por ter conseguido ficar em portarias. Então, saí de 3 anos de monitoramento, fiquei quase 2 em portaria. E aí eu só saí de portaria porque eu mesmo me demiti, porque para me formar em História licenciatura é necessário cumprir uma coisinha que se chama estágio obrigatório. E nesse período eu estava conversando muito com o Hernani, do Sociedade Primitiva. Porque no mesmo tempo que eu estava fazendo meu estágio, ele também estava fazendo o dele. Ele é formado em letras, né? E eu em história. Então a gente conversava bastante sobre realidade escolar, sobre burocracia para fazer estágio, que é uma pica. Você vai ter que pagar 440 horas grátis. Você vai ir até uma escola, você vai pedir para fazer estágio lá, você não vai receber nada por isso. Não tem vale transporte, nada, 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 nada. A única coisa que você ganha é um seguro de vida, que na prática não é nada, né? Então você vai ter que fazer 6 horas por dia de estágio e só em tempo escolar. Ou seja, que horas que tem aula? De manhã, de tarde e às vezes de noite. Em todos os cenários é em horário comercial. Em suma, é impossível fazer o estágio obrigatório trabalhando. Por essa razão, para eu fazer o estágio obrigatório, eu me demiti. Eu já estava vendo que essa bomba ia estourar. Então, o que eu fiz enquanto eu estava trabalhando? Sempre fazendo caixa, porque eu sabia que ia chegar uma hora que eu não ia conseguir trabalhar e terminar a faculdade. Então, meio que eu já me preparei. Então, se você está cursando licenciatura e é pobre igual eu, não é filhinho de papai, não dá para contar com mãe, com pai, avô para te sustentar, para você fazer porra nenhuma, para ficar lá matando tempo em estágio de escola, já faz seu pé de meia, porque você vai gastar mais ou menos de 6 a 10 meses de estágio obrigatório. Porque você tem que fazer dentro de um semestre e você pode fazer no máximo 6 horas por dia de estágio. Então consome dias esse negócio. Nisso daí, eu, graças a Deus, consegui juntar o dinheiro, consegui sobreviver mesmo parado. Foi nisso que eu comecei a focar bastante aqui no canal. Aí eu comecei a produzir vídeo mais assim, mais aberto, né? Mais bombadinho. Comecei a fazer um monte de coisa. Que aí começou a entrar uns pingados do YouTube também. E aí meio que deu uma sobrevida até. Consegui me formar. Agora já fiz concursos. Tô classificado nos concursos. Aí eu tô só nos empreguinhos aqui, assim, que eu não posso, né, citar, não é bom. Mas que eu tô só aguardando o concurso me chamar. E aí eu viro Funça. E é isso. Essa aqui é a minha história. Espero que tenha elucidado e que tenha dado alguns bizus aqui no meio para vocês. Mas é isso. Vamos para o próximo bloco. Então, solta a vinheta. Trabalhadores do Brasil. Trabalhar é nossa glória, com esforço varonil. Trabalhar sempre pela vitória e a grandeza do nosso Brasil. Trabalhar é nossa glória, com esforço varonil. Trabalhar sempre pela vitória e a grandeza do nosso Brasil. E estamos de volta para mais um bloco aqui de Trabalhadores do Brasil. Hoje está comigo aqui o Gabriel, também Coruja Política. Bom dia, ou boa tarde, boa noite, dependendo da hora que o ouvinte está assistindo, né? Bom dia, Thiagão. Tudo tranquilo?
Tranquilo? Hoje o papo é bizu pro ouvinte que tá chegando no mercado de trabalho agora, ou ainda é jovem, tá para entrar e não tem nem a malícia para conseguir arranjar um trabalho e nem se equilibrar no trabalho, porque também tem isso, um ambiente corporativo e ele tem as suas artimanhas internas também de convívio com os demais trabalhadores ali, né? Gabriel, com quantos anos você Sim. começou a trabalhar e com o que você conseguiu entrar no mercado? Eu comecei a trabalhar informalmente, eu comecei a trabalhar lá com meus 12 anos já estava começando a fazer meus primeiros servicinhos, né? Pegar, eu fazer uns servicinhos pequenos aí, entulho, remover lixo, assim, para pessoas aqui do bairro, em troca de poder gastar ali na casa de jogos. Eu já corri atrás. Agora, trabalho formal, eu comecei a trabalhar ali com meus 15, 16 anos, que aí foi pela Fundais mesmo. Aí tem duas questões. Só para o ouvinte ter uma ideia, se puder falar ou a sua idade ou o período que mais ou menos você começou a trabalhar e também qual que é o chaveco para, por exemplo, você começou bem jovem. Qual que é ser carudo mesmo? É chegar em alguém que você já conhece? Dá para abordar qualquer um e oferecer serviço? Qual que era o esquema? Então, eu tinha na época, hoje eu tenho 31 anos, né, na época eu tinha, como eu já falei, né, meus 12, 13 anos, então, dos anos 2000 e pouquinho. Nessa época aí eu chegava, metia a cara, falava, e aí, vamos tirar esse entulho aí, quer tirar entulho? Eu chegava oferecendo. Eu era muito carudo, né, muito cara de pau, então eu cheguei, meu irmão, então vamos limpar esse entulho aí, tal, vamos fazer serviço assim, se quiser. Aí a pessoa olhar, analisar, mas você quer vai cobrar tanto? Aí eu falo, cobrava, às vezes eu cobrava um valorzinho bem merreca mesmo, não tinha noção nenhuma de valores. E aí eu fazia o serviço pra pessoa, tudo terminava, eu recebi o dinheiro. E aí, pelo menos nesse primeiro contato, assim, nessas primeiras, vamos dizer, vestidas minhas, né? Eu acabei meio que já assim, me entendendo como é que funciona, valores, como é que funciona o serviço. Tem que cobrar quanto? Vou fazer serviço aqui, pô, isso aqui é caro, é esse valor aqui. Então, passei a entender melhor, inclusive, o valor do trabalho, né? O valor da própria mão de obra. Pô, isso aqui é pesado, aí não dá pra cobrar barato, não. Não, isso aqui dá pra cobrar um valorzinho merreca. Então é bom que eu passei a entender e valorizar desde cedo, né? O trabalho. E nesse período que você ainda era bem novinho, apesar de você, né, ainda estar entendendo mais ou menos a logística ali de quanto cobrar para cada serviço, é, imagino que tenha sido bom que você conversou com bastante gente diferente, já que você dava as caras. Isso no futuro teve algum impacto? Porque é o que dizem, né? Que muitas vezes trabalho é você ter contato, ter oportunidade, alguém já te conhece, já te viu fazendo isso, aquilo. Rendeu alguma coisa futuramente por conta desses primeiros servicinhos ou não? A experiência, sim. Por conta de fazer contatos, nem tanto. Mas pela experiência. Que aí depois eu fui crescendo e tal, pegando idade e assim, a experiência em si de eu pegar na enxada, virar entulho, encher lata com 12 anos, entendeu? Que são coisas pesadas e tal, isso me fez ter um pouco mais de prática quando eu precisei, por exemplo, de pegar um serviço com outras pessoas, de servente de obra, ou um serviço com um parceiro que fazia, que mexia com serralheria, e às vezes precisava mexer com coisa pesada, então assim, meio que isso já me habituou, né, se me habituou um pouco, metaforicamente falando, então eu já estava mais habituado. Se eu chegasse para trabalhar no serviço assim com 16, 17 anos, como eu cheguei, eu já estaria mais tranquilo, já dominando a bola no peito, entendeu? Não ia chegar a saber de nada,
Então eu tava um pouco menos inocente no negócio. O contato mesmo. E isso, essa rede de contatos assim, eu acho que eu só depois assim dos 22 anos que eu consegui fazer uma rede de contatos legal, entendeu? Que aí eu trabalhei para um, para outro, para outro, para outro, eu já tinha um monte de contatos já tinha um monte de conhecidos. Aí, você muito jovem começou com esses trabalhinhos assim, mas pra ter um dinheirinho pra aquela bobeirinha, essas coisas, né? Aí como que foi a E, transição para os 14, 15 anos você ir pra Fundais e pra quem, acho que Fundais é do estado de São Paulo, não tenho certeza, mas pra quem não conhece, se puder explicar também o que é a Fundais, tudo, pro ouvinte ter uma noção. então, a Fundais é uma fundação aqui da cidade de São José dos Campos. Fosse uma fundação que dá cursos de cursos profissionalizantes, né, para você se tornar auxiliar em alguma área específica. Geralmente são cursos voltados para a área administrativa, planificação, tem para a área de mecânica, elétrica, para construção civil. É isso, pelo menos na minha época. Hoje em dia deve ter até um pouco mais. E são cursos que visam tirar o jovem, geralmente de periferia, que tá, assim, jovens que geralmente têm isso aí pro crime, pras drogas e tal, mas meio que ajuda nesse sentido, como se fosse um curso analisante técnico só para molecada da periferia, só para tirar a molecada da periferia e mais em profissionais de alguma área do mercado. E eu, no meu caso, eu fiz auxiliar administrativo, né? Cheguei a trabalhar na Johnson Johnson durante 2 anos, né? Eu fiquei ali como auxiliar, fazendo vários tipos de atividades diferentes. E aí, quando acabou o contrato, eu meio que não teve nenhuma conversação lá dentro, ou que não fiquei na empresa como auxiliar administrativo. Aí eu Uma acabei caçando meu rumo pergunta também. sobre esses cursos que a Diga. Fundais oferece, que é um bom bizu para o ouvinte de baixa renda, tudo, que tá acessível. Dos cursos que você viu lá, primeiro ponto, você acha que você selecionou um bom, com a maturidade de hoje, você vê outros cursos, hoje você, se você pudesse, vamos dizer assim, voltar no tempo, você escolheria outro? Como que você vê a escolha dos cursos que eles oferecem lá também? Se fosse, por exemplo, para dar um bizu para um moleque hoje aí com os 14, 15 anos. Você acha que tem um caminho das pedras ali ou você acha que é meio sorte mesmo? Cara, eu acho que ali, Fundais assim, eu vou falar a verdade. Curso de auxiliar administrativo, pelo menos a parte do curso, gostei muito. Só que é tem uma controvérsia muito grande aí, porque quando eu trabalhei de a área em si, né, de administração, eu vi que não era pra mim. Falei, não, isso aqui não é pra mim não, cara. O curso é excelente. O negócio ali na Fundais é que eu achei, na minha opinião, os cursos que tem ali para introduzir as pessoas no mercado, bons. Eu acho que poderia haver um pouco mais, sabe, limitado, mas ele abrange muitas áreas e são poucas, tipo, planificação, construção civil, só tem um curso de planificação ali, construção civil só tem ali elétrica, se eu não me engano, tem, não sei se tem até hoje, né? E na civil, e na parte, por exemplo, de mecânica, é só mecânica de automóveis, não tem mais nada. O mecânico de automóveis era coisa que algo que eu queria, falar a verdade para você. Quem escolheu auxiliar administrativo para mim, na época, foi minha mãe, porque eu não tava levando muito a sério. Pra você ter uma ideia, eu olhava assim para Fundai, minha mãe falou para mim, ó, eu te inscrevi na Fundai. Eu olhei, mãe, Fundais, pô. Eu pensando, sabe? Porque, tipo, eu realmente tive muito. Porque sempre que eu entrava no ônibus, eu via aquela molecada da Fundais, do busão fazendo aquela bagunça, meio. Sabe? Aí eu falava, vou pra esse lugar bagunçado, não. Aí, É bastante vai. Aí eu. estigmatizado, né, a Fundais. Eu lembro que eu estudava Sim, numa sim, aí eu escola acabei pública. escolhendo. Uhum. Aí eu acabei escolhendo o curso que ela achou, ó, tem vaga para auxiliar administrativo. Eu falei, tá bom.
Aí eu fui, comecei os dias pra ver, eu gostei muito, assim, eu acho que ele é muito refinado que o da escola, eu não sei como explicar, mas os professores realmente, eles dão aula sabendo o que estão fazendo. Gente, a Fundaz eu achei assim como se fosse como se fosse um braço do CEPAS, né? Que aí é outra coisa. Aqui de São José também, que é como se fosse uma FATEC. Mas Uhum. a Fundaz, ela tem mais ou menos esse nível. É excelente. Tem bastante, na A verdade. questão de ensino, assim, é bom, então. No seu caso é que você É não bom. gostou da experiência do trabalho daquela área específica, então. Sim, assim, eu hoje, pelo menos foi bom ter passado esse tempo de experiência lá, por saber que eu nunca mais vou entrar na área administrativa. Já recebi proposta de sair de lá, mas eu falei, não quero não. Essa aqui não é pra mim. Não, eu não sei, não consigo. Mas só pra gente entender, qual que era o. Você falou que trabalhou aí numa indústria, basicamente, né? No setor administrativo dela. E o que era o trabalho, assim, que você achou, não sei se é exaustivo, monótono, qual que foi o problema? O que era mais ou menos que te fisgava, assim, que você não aguentou? Cara, o trabalho era basicamente as coisas mais básicas de administração. Quando eu servia muito de office boy lá na empresa, porque a empresa é grande, né? Quem não conhece a Johnson Johnson, ela é enorme. Uhum. Ela, dependendo, é maior que alguns bairros aqui de São José. Então eu servia como office boy ali, entre aspas, entregava documento de uma sessão para outra, levava documento pro fulano, levava para carimbar. E eu fazia a separação de alguns documentos, catalogava no computador. Assim, coisas bem simples mesmo, mas muito raramente eu mexi com Excel para fazer alguma coisa, mexi algumas vezes com Word. Fiz gráfico uma ou duas vezes que eles pediram, mas nada também, não foi nada, era o básico do básico, pegar documento, era isso, o básico que eu podia fazer. O que eu mais gostava de fazer era entregar documento, por quê? Saía da sessão, do setor, e eu ia falar com os outros fundais, né? Com os outros fundais, com a peãozada ali da empresa, então era muito legal, cara. Esse momento, assim, era muito. E quando eu entrava na sessão, que eu tinha que lidar com a dos perfumados, né? A turminha. É uma turma que não me desce, cara. Uhum. Nunca me desceu. Eu nunca consegui, porque desse setor administrativo, e aí que entra o que eu não gostava, dentro desse setor administrativo tem muita falsidade. Uhum. É a pose, é muita pose, falsidade, aquela coisa. Bom dia, é pura educação e zero verdade, zero sinceridade. Então não. Eu sempre gostei desse clima, eu sempre gostei do clima peãozão, de chegar na obra, ou chegar ali da peãozada ali onde eu trabalhava, na fábrica mesmo, no chãozão de fábrica ali, que a peãozada fazia nada, um ficava zoando com o outro, xingando o outro. Gostava daquilo, sempre gostei. Eu nunca gostei do contrário, nunca gostei de pose, nunca gostei de ficar tendo que me fazer um papel, criar um papel social diferente para lidar com o pessoal da. Nunca gostei disso. É, só Fora pra. a rotina administrativa, eu não. É uma rotina extremamente monótona. Quem não conhece, um dia vai se for trabalhar nessa área. Uhum. Esse ponto aí que você levantou é muito importante, porque o ouvinte que está entrando agora no mercado, ele vai se deparar com esses dois mundos dependendo do emprego que ele pegar, né? E é bem provável que todo mundo em algum momento Sim. vai vir para esses dois, que é o peãozão, pode ser aí entregador, pode ser porteiro, pode ser pedreiro, pode ser chão de fábrica mesmo. Todas essas profissões mais basilares, o que o ouvinte médio aí chama de subemprego, geralmente é composto pela galera assim da resenha. E chega, faz piada, Sim, brinca, sim. soa a camisa, não sei o que, só que naquele clima de Pouco, confraria, né? de pouco e ri muito. É, Isso que é então. legal, cara. Sim.
Então, e aí, o lado ruim dessa questão é que é a questão do salário. Tipo assim, porque vai acontecer uma divisão no ambiente de trabalho entre aqueles que vão ser olhados torto, Sim. mas que entre eles vão estar ali, que é essa galera mais basilar. E aí, no ambiente corporativo interno, que geralmente é aquela coisa de escritório, de cada um no seu computadorzinho, secretaria e não sei o que, aí o que conta lá não é muito bem o salário, é a sua imagem e postura. Então todo mundo tem todo aquele cuidado. Exatamente. Com o cabelo, com a roupa, com não sei o que, e aí as relações é aquela cisadinha, uns papos chatos, assim, bem pastelão, isso, assim, exato. Muito frufruzinho. É uma relação bem superficial. Uhum. Isso aí, cara, destrói você com o tempo, cara, porque você não aguenta conviver com esse negócio. Exato. Que ninguém tá sendo ninguém ali. Então tudo tem que ser... Eu acho que a palavra correta não é politicamente correto, mas tudo tem que ser muito milimetricamente colocado, tudo tem que ser muito genérico, tem que ser uma... sabe aquela piadinha de leve, padronizado. Assim? Uma risadinha. Padronizado. É horrível trabalhar nesse negócio. Exato. Porque assim, o ouvinte, ele tem a noção de que o Luva, que seria o trabalhador médio, ele... Luva de pedreiro? O Luva de Pedreiro é o brasileiro médio. Então, se você for pegar o chão de fábrica, ele é o Luvinha. Então, o que vai acontecer lá na resenha dos peão? Vai falar de futebol, vai falar de mulher, vai fazer piada com tudo, vai falar do jogo do Tigrinho, vai ser só assunto que o ouvinte entenderia, vamos assim, de casta baixa. Mas, cara, isso não é, assim, de longe, tão ruim quanto o assunto das castas de cima. Porque lá em cima não é que vai ter alguém falando alguma coisa séria, alguma coisa foda, tanto numa conversa aberta quanto no trabalho. Não vai. Vai ser tipo assim, só conversa vazia, tipo o NPC pré-programado. Exato. E uma relação assim, tosca, que não tem como você ter intimidade com ninguém ali. E se você, vamos dizer assim, se solta um pouquinho, já tem 1000 olhos ali te metralhando e já tá tentando puxar seu tapete já. Exatamente. Falsidade, puxação nesse ambiente é terrível. E outra coisa, acha que fulano tem faculdade, fulano deve ser muito inteligente, culto, e não sei o que, vai procurar essas pessoas dessa área para poder conversar, e agora se encontrar alguém para conversar sobre vários assuntos, filho, vai quebrar a cara, que a maioria só tem alguns jargões bonitos, algumas palavras, mas se você for, eu, por exemplo, como um cara, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, então eu tenho um bom conhecimento em algumas áreas. Se eu for parar, sempre que eu parar com os camaradas assim, os camaradas não sabiam porcaria nenhuma. Nada, só encher a linguiça. Eles meio que fugiam um pouco do assunto ou conversavam usando palavras bonitas e tal, e daqui a pouco o cara tava falando de outra coisa que não tinha nada a ver. Então, eu que nesses ambientes, mesmo estando entre ali os mestrados e tal, o que eles sabem é só o conhecimento ali da faculdade para eles poderem exercer a função deles dentro só. Eles não têm nenhum apreço pela literatura, por nada. Nada aqui de conhecimento, preço nenhum. É só mesmo estudar para ganhar dinheiro. Acabou. Aí. É triste, né? Como que foi a questão? Você falou que acabou o contrato, você não teve muita conversa, mas como é que foi a transição, sair dessa indústria, da Johnson, e qual que foi o passo seguinte? Para onde que você se encaminhou? E com quantos anos você já estava nesse período do fim desse contrato? Aí eu já estava com 18 anos, o contrato findou ali, né, no dia, um dia antes ou dois, da minha idade ali. Deixa eu ver. Bom, acabou o contrato, eu fui ver a questão do exército, tava fazendo alistamento e tal, essas coisas e tal. Fiquei 1 ano e meio travado, mais ou menos, nessa questão do exército, 1 ano e meio. Enquanto isso, eu procurei onde eu já tinha trabalhado antes, que era com um parceiro meu. Esse até você tá não, porque o cara é gente boa, o Elias.
um cara muito gente fina, lá da Bahia lá, então você já imagina, era Bahia, ele levava só pra trabalhar com ele, rapaz, é a coisa mais divertida que tinha, cara. Era gostoso que tinha era trabalhar com esses caras, era muito legal, cara. Era Tinha com o quê o risada trabalho? inteira, os caras divertidos. Hã? O trabalho era com o quê? Então, aí o trabalho com ele era serralheria, né? A gente fazia parte de serralheria, algumas vezes a gente fazia manutenções em outras áreas, tipo com construção civil, às vezes precisava levantar um murinho, uma pintura, mas o forte ali dele, o grosso, é a serralheria. Ele prestava serviço para alguma rede de supermercado também. Então, direto e reto, a gente fazia serviço para essa rede de supermercado, nesse nicho, né? De serralheria. Uhum. Aí eu acabei aprendendo nessa época, soldar, serrar, fazer corte, assim, as atividades de serralheiro mesmo, né? E cara, uma época que eu tenho muita boa lembrança só do serviço, mas das pessoas, do pessoal, né? Da convivência. Eu entendi que eu tinha que ficar numa área mais ou menos assim, Nesse mas caso aí, evitar áreas de escritório, né? nesse, Administrativa. nesse caso Perdão, aí, pode falar. era freela ou tava CLTzão? Como que era o serviço? Não, não, não. Aí era assim, ó, irmão, vem a receber tanto por semana, tanto por dia, entendeu? Uhum, uhum. Não tinha, se tivesse CLT, o cara não funcionava. Não podia funcionar. Não, não era CLT, cara. E você Mas assim, conseguiu ele ficar pelo nessa menos cumpria. batida quanto tempo? Ah, rapaz, ano e uns 2 anos, vamos falar aí, mais ou menos. Uhum. Quase 2 anos, aí, mais ou menos. Você ia falar dele É, sobre como que ele tratava o negócio? Como que era? Era justo o negócio? Era massa trabalhar? Era ok? Era não, mínimo? era Como que muito. era? Ele saía do prejuízo muitas vezes, cara. Eu ficava até, meu, como que faz isso? Ele sai do prejuízo e consegue se manter ainda sorrindo, dando risada, brincando com nós. Então, e era um negócio muito tranquilo. Ele ele tocava o serviço ali numa boa. Ele às vezes ele cobrava a gente, mas ele cobrava até na brincadeira, às vezes. Ele fazia umas piadinhas e tal. Ô, Gabriel, deixa eu falar um negócio pra você. Aí eu olhava assim, fala, Elias, tira a mão do meu bolso, rapaz, vai trabalhar, risadinha, aí eu olhava assim. Era muito legal, cara, mas, mas era assim, ele era assim. Já teve outras situações e outras pessoas para que não era. E ele não, ele é um cara que eu tenho. Uhum. Aí, você ficou aí 2 anos prestando esse serviço junto com ele. Nesses 2 anos, você conseguiu, né, ajustar a questão lá do exército. Serviu ou foi dispensado? Sim. Infelizmente eu fui dispensado, cara. Eu gostaria de ter. Aí, com a reservista na Infelizmente. mão, você foi se encaminhar pra onde depois desse tempo trabalhando com ele? Aí eu continuei com ele um tempo, aí época, tinha uma época que eu passei um tempinho desempregado, aí depois eu comecei a trabalhar de novo numa loja de suplementos. Cara, assim, vou contar aqui minha vida profissional, eu trabalhei de tudo, velho. Eu trabalhei de tudo, cara. Aí eu trabalhei com outro parceiro meu, gente boa também. Fiquei pouco tempo, acho que coisa de 6 meses, 8 meses, não fiquei muito tempo. E quando eu conheci, nesse período mais ou menos, a minha esposa. Aí eu conheci ela e tal, e na loja de suplementos era super também, não tinha nada demais, eu fazia só as vendas, não tinha nada, Só mas pra era super saber, tranquilo, o cara era super tranquilo. na Hã? loja de suplementos era CLT? Não, também não. Aí você fazia o Essa que lá? daí não. Era tipo atendente, vendedor da loja? Só vendedor, só isso. E, tipo, chegava horas e saía às 6. Então, pra você ver, era muito sossegado, cara. Uhum. Muito tranquilo. Segunda a sábado. Mas aí
como é que todos esses primeiros empregos seu foi com contato de parceiro, de amigo que você já tinha anteriormente, aí você conseguia se alinhar ali com eles. Esses, esses empregos, esse da loja de suplementos, na verdade, basicamente foi tudo cara de pau. O do meu amigo da serralheria foi na cara de pau. Eu conheci alguém lá na igreja onde eu ia antes, que aí eu conheci esse rapaz, esse cara, aí eu conversando com ele, então, tinha um trabalhinho lá e tal. Cara, oportunidade lá pra fazer serviço pra você, não sei o que. Aí foi a hora que eu comecei a trabalhar com ele. Mesma coisa, um rapaz da loja de suplementos. Eu tava na academia dele, conversando lá com eles lá, eu vi que eles estavam precisando pra loja. E aí eu me ofereci também. Eu falei, cara, foi tudo assim, meio que sorte, entendeu? Apareceu a oportunidade, eu falei, vambora. Mas até algumas vezes indicação, mas só foram poucas vezes que foi indicação. Uma vez que foi indicação foi quando eu trabalhei num posto, isso já depois de alguns anos, né? E quando eu já estava casado, eu um período aí de dificuldade financeira, estava sem trabalho. Falei com um amigo meu que trabalhava no posto, ele me indicou lá para trabalhar dentro desse posto, porque lá era difícil de entrar assim, sem indicação, né, liso. E aí eu acabei entrando. Aí, nesse ponto, a gente tá aí, você tá chegando aí provavelmente nos 19 para 20 anos, daí até os... Não, aí eu já tô lá para 22 anos, mais ou menos. Ah, então você Isso. ficou, deixa eu ver, você trabalhou 2 anos com o Elias, aí foi naquele período dos 18 aos Sim. 20 e poucos? Eu trabalhei com o Elias ali até os anos, mais ou menos ali. Aí depois eu trabalhei em loja de suplemento e alternei entre tempos que eu fiquei sem emprego, sim, 5 meses, 4 meses. Teve alguns momentos que eu fiquei sem emprego. Quando a minha esposa, a gente começou a namorar, passou-se algum tempo. Ah, eu esqueci de falar. Aí eu comecei a trabalhar na Decathlon. Uhum. Comecei a trabalhar na Decathlon, loja de esportes, lá também um trabalho sensacional. Sensacional. E aí aí eu comecei a trabalhar lá, ela acabou que a gente descobriu a gravidez dela e eu falei, bom, ia casar, agora vamos casar. Vambora. E a gente casou e aí eu acabei saindo da Decathlon, depois eu entrei no né? Que ali o salário era um pouco maior, um pouco melhor, né? Então. Perdão, onde que E fora foi? você tinha um pouco. Num posto de gasolina. Ah, tá, daí Uma você rede foi de posto. postos. Uhum. Aí deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre a Decathlon Sim. e esse período. Na Decathlon, se era fichado ou não, o que você fazia lá? E se o pessoal comenta, todo mundo tem esse debate, que o cara, quando ele tá casado, tá vindo com o filho, ele começa a sentir água bater na bunda, então ele trabalha 1000% mais. Real mesmo? Você sentiu a produtividade chegar ou é mito? Filho, quando nasce seu primeiro filho, aí você pega e fala, amigão, agora você não vai dar pra trás não, filho. Agora, porque antes, né, quando você é solteiro, você tem liberdade de olhar pro chefe e falar, quer saber? Esse negócio aqui, tchau pra você, até mais, depois você faz aí, assina minha carteira aí, sei lá, faz o que você quiser. Depois que você tem filho, amigão, você pensa 2 vezes. A primeira pergunta era se era CLT, né, na Decathlon. Isso. E o que você fazia lá? Era CLT, sim, tinha tudo certinho, bonitinho. O que eu fazia lá era serviço de venda, para auxiliar de vendas, então chegar na pessoa e tava. Mesma coisa você chegando no Oscar da vida, numa Gamaia hoje em dia, mas você chega numa loja de esportes, de artigos esportivos, a pessoa chega pra te atender, se precisar de alguma coisa, você dá um toque. Aí eu tinha que fazer arrumação de estoque, arrumação do face
facelift, arrumar um facelift do stand de produtos. Eu tinha um stand né, pelo qual eu era responsável. Eu tinha que fazer a catalogação também dos produtos, conferir para ver certinho se os estavam no stand ali, conferia com o estoque da loja. E rotina mais assim, né? Deixa eu ver. Acho que era basicamente isso aí. Mas só isso, e daí já levava o dia inteiro. Levava o meu tempo inteiro. Só que era um ambiente muito gostoso também, ali não tinha que reclamar não. Era Aí, sua maravilhoso. primeira experiência, então, CLT. Aí vem duas questões. Qual, qual foi os principais pontos que vendo de hoje você vê entre o período que você estava prestando serviço livre e fichado agora? O que você achou melhor de trabalhar? Ou se eram posições muito diferentes? Como que é a diferença entre os dois tipos de serviço? O que você preferiu? Cara, as duas opções têm diferença. Aí vai da pessoa. Por exemplo, trabalhar com CLT é aquela pessoa que quer mais seguro. Ou seja, ela quer se sentir mais segura, ela quer trabalho, ficar ali no cantinho dela, fazer um 2+2 dela ali no cantinho e acabou, ir embora para fora e tchau e benção, né? Agora, quem trabalha sem CLT, geralmente não tem tanta essa segurança. É o camarada que, tipo assim, cara, eu tenho que produzir, senão é tchau e benção. Não é todos os lugares que são assim, né? Mas, tipo, não dá pra você ficar dando qualquer mancada com CLT, você pode dar um monte de mancada. E embora você ainda recebe lá uma rescisão contratual, né? Que isso é de lei e tal. Agora no trabalho informal irmão, você faltou 3 dias aí e tal, ó. Tipo, você não dando testado, né? Mas você cara, o que? Sempre tem isso, sempre tem aqueles funcionários, né? Ah, minha tia do amigo meu morreu, e aí o que? Então não vinha aí 3 dias. E aí o cara já olha só, faz o seguinte, não precisa vir mais não. E só, acabou. Não precisa vir mais não. Então era um negócio na informalidade, você tem que ter uma produtividade um pouco mais. Você tem que. Mínima, na verdade. Porque na CLT você não precisa ter uma produtividade muito grande, não. Depende de onde você for trabalhar, você não precisa ser tão. Não, na informalidade você precisa ser um pouco mais certinho na sua vaga de trabalho. E dependendo de onde você vai trabalhar, na informalidade você recebe mais diretamente. CLT, você acaba recebendo uma diarinha ali, né? Um valor de diária ali, seu, diminuído. O resto do valor, a empresa geralmente paga para o governo e paga do INSS, aí tira lá para fazer a rescisão, tira para não sei o quê. E na informalidade não, ou seja, é um pouco maior, justamente por ser informal, né? Justamente porque a pessoa vê que assim, não compensa trabalhar aqui, eu prefiro trabalhar CLT, porque é o mesmo valor, vou procurar que a pessoa não vai trabalhar na informalidade, então eles acabam aumentando a diária, chamar um pouco mais a atenção do pessoal para trabalhar no campo informal. Eu acho que são essas. Na informalidade você tem muito mais liberdade, você tem que ter um nível de produtividade um pouco maior, você um pouco mais compromissado, você não perdeu o emprego. É muito mais volátil. No mesmo tempo que você pode ser mandado embora hoje, amanhã você pode ser mandado. Já na CLT não é assim não, porque o cara vai fazer um esforço financeiro imenso. Aí para te tratar, você vai ter que compensar muito, muito para ele tratar. Então não tem muito essa volatilidade na CLT, é muito mais engessado, né, vamos dizer assim. Se eu conseguir explicar. A segunda questão que eu queria perguntar para você é como é que foi para conseguir na Decathlon? Foi curriculão, deixou lá e chamaram? Tinha algum colega? Como é que foi lá? E você falou que a CLT é um pouco mais tranquila. Teve morcegagem na Decathlon?
Morcegou, sim ou não? E como morcegar? Como você. Então, a a Decathlon foi o seguinte, na época eu estava trabalhando em loja de suplementos, eu vi lá o site da Decathlon, falei, vamos tentar aqui, né, trabalhando na Decathlon e tal. A loja tava, acho que tipo, tinha poucos anos de aberta. Aí eu fui, lancei o currículo via PDF na internet. Fiquei na minha. Um dia ligaram pra mim, isso eu acho que eu tinha acabado de sair da loja de suplementos, aí ligaram pra mim, mas o que eu vi que você tinha um currículo aqui, você quer trabalhar aqui e tal. Bora. O pessoal fez entrevista comigo, né? Fiz lá as entrevistas e depois eu comecei a trabalhar lá. Bom, morcegar, cara, algumas vezes sim. Tipo, passar um pouco além do horário do almoço, né? Chegar dar aquela atrasadinha básica do dia, todo dia. Chegar, tipo, 20 minutos depois. Isso aconteceu, cara. Isso aí comigo, eu sempre tive esse probleminha aí, né? Aí depois que eu fui melhorando a questão do horário aí, mas eu sempre tive esse problema de horário, de fazer tudo na última hora, chegar atrasado. Ou melhor nessa questão aí, graças a Deus. Melhorei. Aí, beleza, eu queria que você falasse sobre a transição da Decathlon pro posto, se você saiu, se foi demitido, o que que foi, e se puder dar um contexto dessa transição de um pro outro, porque você falou que um amigo ajeitou lá no posto. E nisso tudo, queria saber como é que foi a vinda da sua primeira filha e a questão orçamentária de Brasil. Aí, CLTzão, como é que foi para bancar a primeira filha? Foi muito sofrido? Foi difícil, mas passou nos trancos e barrancos? Foi tranquilo? Como é que foi essa transição e sentiu o impacto da primeira? Tá, a primeira pergunta era o que mesmo? A transição da Decathlon pro posto que você tinha comentado. Transição. Eu fui mandado embora, né? Eu mais alguma turma lá da Decathlon. Mas você Aí, acha assim, que teve alguma fiquei um razão tempo. particular ou foi decisão administrativa mesmo? Eu acredito que foi decisão administrativa. Eu acredito, na verdade, que é, eu não tava. Eles precisavam fazer um corte. E aí eles viram aqueles que produziam menos, vamos dizer assim. Que eu também Uhum, não. Confesso que eu não. Eu gostava muito de trabalhar lá, mas eu não fazia o necessário ali, não dava o sangue como alguns outros ali davam. Eles optaram por cortar os que menos ali, né? uhum. Os que não conseguiam. Enfim, aí eles cortaram eu, mais alguns ali. Legal. Vamos pra onde agora? E aí foi um momento que eu comecei a trabalhar na informalidade de novo, coisas, né? Fazer biquinho aqui e ali. E quando eu falei com esse amigo aí, né? Com esse rapaz aí que era da mesma igreja que eu. E esse cara aí me arranjou o serviço lá na rede de posto de combustível. E aí eu fiquei. Entrei lá e tal. O salário era muito melhor lá, que tinha periculosidade, né? Questão lá do combustível e tal, mexendo com combustível. E só que esse foi um serviço complicado. Fiquei uns 3 anos nele ali. E esse foi um serviço bem complicado para mim. Mas aí qual que é o mesmo? A outra é A sobre questão como do é que foi orçamento, né? isso, com a sua filha, tudo chegando. Como Então, que o foi pra com orçamento um CLTzão? Se deu pra aguentar o tranco. deu. Eu, minha filha e minha mulher, só trabalhando. Como era só nós três, dava para levar a dali de boa. Não é uma vida assim de luxo, mas era uma vidinha de pagar as contas, comer de boa e de vez em quando ainda não. Era isso. De uma vez por mês gastar ali um pouquinho ali do seu vale-refeição. Mas era bom, era dar pra fazer isso. Foi começando a ficar um pouco difícil depois da segunda filha, que aí meio que eu vou agora um pouco. Aí eu vi que 4 pessoas ali já era mais difícil.
Aí, você comentou que o posto foi uma situação difícil. Você ficou 3 anos lá. Quando que vem a segunda filha e qual que era a situação do posto? Por que que era difícil? Era ambiente? Era o trabalho que era foda? Era patrão? O que que era? Cara, o posto teve duas situações ali. A primeira situação, eu trabalhava num posto altamente movimentado, em beira de Dutra, né, em beira de rodovia, então era muito grande a entrada e saída de caminhão, e assim, muitas vezes eu me perdi, às vezes já teve várias vezes ali, o cara chegava, abastecia, e eu pensando no abastecendo, e olhando, e abastecendo o cara aí na minha frente. Aí acabava de abastecer o cara, fechava a tampa do cara, "Ô, obrigado, você vai." E o cara pegava, saía e ia embora sem pagar. Putz. Foi má fé do cara também, né? Mas eu também mosquei muitas vezes, né? Nesse período aí eu meio que eu tinha uma certa desatenção, né? Porque era muito. E eu tava assim, primeiro mês, 5 meses, aconteceu todos esses problemas aí de deixar o cara ir embora sem pagar, não cobrar do cara, né? É porque realmente o movimento tava muito grande ali, eu não me atentei. E da falta de caixa depois, ter que tirar do meu bolso. Isso aconteceu muito, cara. Muito assim, umas 4, 5, entendeu? E Uhum. aí eu precisaram de um funcionário trabalhar uns dias num posto bem paradinho, perto ali, bem tranquilinho, cara. Bem tranquilinho, só tinha 4. Se tu me der, o outro posto que eu trabalhava era 12 bombas. Era carro em movimento o dia inteiro. E ali era 4 bombinhas, super tranquilo, sossegado. Só tinha 2 funcionários ali para trabalhar na pista ali de abastecimento, né? Enquanto tinha 8. É, uns dias ali, trabalhei uns dias, gostei tanto do local, cara. Gostei do local. Eu gostei do gerente. Eu não falei do gerente, o gerente do outro posto primeiro. Cara, o cara era terrível, terrível. Você fazia um negócio errado, o cara chegava botando o pau na mesa e gritando com você, e esculacho mesmo. E nossa, isso aí você passei um sufoco na mão do cara, viu? Uhum. E já o outro não, o outro era super good vibe pra caramba. Pô, a gente gostou, falou, pô, trabalha aí com nós, eu vou conversar lá com o cara pra ver se troca e tal. E eu acabei indo pra lá. Aí eu fui pra esse segundo posto. E aí, um segundo período, né? Aí foi um período de amor, um período de alegria. Nossa, era muito gostoso. Eu dominava muito bem ali. Só que aí até o momento que eu resolvi meter a cara no caixa. Me surgiu a oportunidade de ser caixa ali. Aí, meu amigo, começou a desandar tudo. Porque sumia dinheiro do caixa, eu não sabia o que é. Depois descobri que o pessoal tava metendo a mão, né, no meu caixa ali e aí dava como falta de caixa, né? Como se tivesse um carro deixou de abastecer, eu cobrei errado alguém, entendeu? Algum funcionário ali tava metendo a mão ali e ficava quieto quando tinha movimento muito alto. E aí eu comecei a pirar de novo. Cara, tem uma hora que eu falei pro gerente, falou, bora, não dá mais pra ficar aqui, eu tava perdendo sono já, todo dia acordava preocupado, dinheiro para pagar rombo de caixa, né? E eu tava já assim, desesperado. Duas questões Explicaram aí. super tranquilamente. Diga, diga. É que eu ia perguntar, daquele primeiro chefe e possivelmente desse segundo também. Assédio moral. Como que é feito e como que era chamado na chincha ali? Tipo, fechava o expedimento, fechamento, aí ele dava, via a falta do dinheiro, chamava esculacho ou era um negócio aberto? Percebeu no meio do expediente, era humilhação pública, o cara xingando na frente dos clientes? Como que funcionava essa questão do assédio moral com esse primeiro chefe que você falou que era mais ruim? Esse E se aconteceu com o primeiro não segundo? fazia isso publicamente. Ah, não, perdão. Não, pode falar. Esse primeiro não fazia isso publicamente.
Ele não fazia publicamente na frente dos clientes, caras, né? Chamava a gente pra salinha dele, mas, meu, de fora escutava. Uhum. Todo lá de fora escutava, Deus me livre. E falava, era assim, o cara gritando. E, porra, caralho, não sei o que, tal. Era basicamente assédio moral mesmo. Aí eu posso falar que tem muita coisa aí que o pessoal fala que, é. Mas isso aí foi, cara. Isso aí foi um negócio assim que eu fiquei o dia inteiro mal, cara. O dia inteiro malzão ali. Vixe, tava com a vontade de sumir do trabalho, não voltar mais. Só que aí eu ficava com aquele negócio, né? Não, minha filha, não, deixa quieto, vou ficar aqui mesmo. E eu continuei. Aí o outro chefe cobrava, normal, como todo chefe cobra, era super tranquilo. Assim, ele cobrava como um chefe deveria cobrar, só isso. Ele não xingava, não mandava você pra aquele lugar, não sei o quê, não gritava, não, cara, normal, tranquilamente, sossegado. Cobrança normal, como todo chefe deveria cobrar. Então, o Esse eu não tenho primeiro nem o que falar, cara. ofendia pessoalmente, de fato. Além de palavrão, assim, Não, acontecia o primeiro agressão era direta. palavrão, de gritaria. Nossa, batia a mão na mesa, o cara era foda. E era cabuloso. Uma segunda dúvida que eu Isso aí é tenho, cabuloso. que imposto tem um... Eu conheci algumas pessoas, não sei se é verdade, até tirar aqui a limpo. Mas dizem que rola muito ex-presidiário trabalhando como frentista de posto. Você conviveu com essa situação? Real? Mito? Como que é essa situação? Na minha de onde eu trabalhava é muito difícil isso aí, cara. Explicar é muito difícil, porque eles pesquisavam ali os antecedentes, porque eles não queriam ninguém ali com nenhum antecedente mexer com dinheiro, que o dinheiro que rola no posto ali é muito alto, cara. Uhum. Assim, o posto tinha o mais que trabalhava ali, que era o mais fraco do que eu trabalhava, cara, ele girava ali em torno de 30 mil por dia. Uhum. Muito não. E era 15 mil por dia, mais ou menos. O outro posto, ele, bem movimentado, era 80 mil. Tinha dia era 120 mil, irmão. Era Uhum. muito dinheiro, cara. Assim, não tinha como o cara trabalhar ali com antecedente. Eu nunca vi. Eu sempre Uhum. fiquei sabendo também que pessoal que tinha criminal não podia trabalhar ali dentro. Isso pelo menos é o que eu fiquei sabendo, né? Eu não sei, na minha rede lá, na rede que eu trabalhei, não se houve algum assim, nessa condição, mas eu acredito que não. Eu acredito que posto é ainda pior do que trabalhar, tipo, em supermercado nessa questão, né? Tipo, supermercado até o cara até entraria com antecedente que posto, não. Agora, um lugar onde tem um monte de nego que já foi preso, que já matou, já roubou, traficou em obra, cara. Ali você tem bastante. Uhum. Você tem muito cara ali que fala, não, vou trabalhar em construção civil. E aí os caras trabalham com. E são excelentes, viu? Na maior parte das vezes são excelentes. Uhum. E beleza, você ficou 3 anos no posto, você foi pro caixa, começou a ficar insalubre a situação por conta desses incidentes, e aí você pediu pra sair fora. Teve acordo e como é que você rumou sua vida depois de sair de lá? Cara, eles não fizeram assim acordo com. Simplesmente me mandaram embora numa boa. Não precisei pagar. Que geralmente a gente tem um tempo lá que a gente faz de 30 dias, né, de rescisão, Uhum. rescisão contratual. Tem 30 dias ali, uns dias de rescisão contratual, que aí você vai lá, trabalha para a empresa e eles não queriam. Eles Uhum. falaram, não, faz o seguinte, não precisa trabalhar aqui, pode ir para casa, você vai receber a sua rescisão, vai receber a multa, tudo certinho, bonitinho. Pode ficar assim, cara, foi um período que foi, putz, foi mandado embora com
todo o meu dinheiro, todo o dinheiro, assim, um fundo de garantia. Então, eu fiquei um bom tempo sem trabalhar por causa disso, porque eu tava com muito dinheiro na conta. Uhum. E aí, Ótimo comecei a procurar de ponto. novo. Eu ia te perguntar, aí você teve uma experiência longa com CLT. Rendeu bem, vamos colocar assim, você teve vários depósitos de FGTS. Sua opinião sobre FGTS, se para o trabalhador, principalmente, né, assim, nessa situação mais básica da sociedade, que é frentista, que é caixa, que é não sei o quê, que ele não tem uma visão, de vou investir nisso, vou investir naquilo, ele, vamos ser sinceros, não tem essa consciência. Mesmo eu não tenho muito pra falar a verdade. Você acha que para o cidadão médio brasileiro, FGTS é uma boa, é ruim, é melhor do que não ter nada? Qual que é a sua comparação com essa sua saída após um período bom de CLT em relação ao FGTS? Cara, eu vou falar a verdade pra você. Eu acho que como uma espécie de reserva de valor, né? Você guardar esse dinheiro ficar para você, para quando você precisar, quando você for mandado embora, tranquilo. Para uma pessoa que não tem controle financeiro nenhum, pessoa que recebe hoje e gastou tudo, não tem mais nada, eu acho até bom, cara. Não é ruim não, porque a maioria dos brasileiros é assim, cara, eles não têm controle nenhum. Eles meio que assim agem instinto, né? Agem por mais pelo coração e pela vontade do que pela racionalidade. Agora, minha opinião é que o FGTS, se não deveria existir, beleza, pode até existir, mas não deveria ser obrigatório, sabe? Acho que o funcionário poderia, vou receber FGTS, não vou receber, entendeu? Eu acredito que poderia ser assim. Porque, assim, por exemplo, eu não quero receber o FGTS e também receber. Aí, assim, ele recebe esse valor agregado diretamente. Aí, enquanto ele recebe aquele salário, ele vai poder fazer muito mais coisas no dia a dia. Inclusive, ele pode pegar o dinheiro em outro fundo, investir em outro, ou até mesmo gastar e usar em casa do jeito que ele quiser. Aí, nesse período, você chegou a ver quanto rendia para você ou você não chegou a ver esses detalhes? Cara, por essas coisas não lembro muito bem, não. Eu lembro que valor naquela época de FGTS, que eu fiquei 3 anos lá, de 8 mil mais ou menos, e a rescisão uns 10 mil. Uhum. Não, aí uns 8 mil e o FGTS foi uns 6 mil. Uhum. Deu em torno aí de uns 15 mil no total. Aí você conseguiu ficar um tempo. Quanto tempo você ficou Sim, após a demissão até arranjar outro emprego e como foi e que emprego era? 1 ano e meio mais ou menos. Aí começou a apertar o calo um pouco, aí eu consegui outro trabalho. O outro emprego é trabalhar com portaria, que foi algo que eu trabalhei por um bom tempo até algum tempo atrás, até uns 6, 7 meses atrás eu trabalhei com portaria. Foi aí que eu comecei a trabalhar na área de segurança. Uhum. E como, aqui é importante, principalmente para o ouvinte jovem e que está em ambiente urbano, uma cidade com bastante prédio, tudo mais, que no interior portaria é bem menos requisitado devido não ter tantos prédios, essas coisas assim. Quem vive na cidade não sabe disso, mas isso é uma realidade no Brasil. Um menino que está aí no interior de Minas, sendo sério mesmo, não tem muito assim emprego de porteiro, porque não tem indústria, não tem prédios assim em grande escala. Então, é um emprego urbano. Como que você conseguiu entrar de portaria? E o que você recomenda para o jovem urbano aí para ele meter esse bizu, que a gente vai comentar aqui os lados negativos também, mas assim, numa visão primária, é um emprego bem mais tranquilinho. Que aí não envolve, né, insalubridade, não envolve, sei lá, tem que ficar via de regra,
ficar, sei lá, carregando caixa no sol quente, não tem nada disso. O que você acha da profissão e como é que você conseguiu o emprego? Cara, vou falar como foi indicação também. Eu tava na mesma igreja lá que eu falei pra você, né? Uhum. Como frequentava, tinha um outro que tava precisando de gente, tava falando, "Ô, se você conhecer alguém pra trabalhar, eu tô precisando a gente tá precisando de portaria lá no não sei na onde, papapi, papapó, pra uma amiga minha que ela é da RH. Ela falou, tá bom, beleza. Aí, isso a pessoa falou, tá bom. Aí acabou passando o contato pra mim, né? Aí eu sou, fui lá ver, fui lá ver como é que é o trabalho, visto, deu certo e comecei a trabalhar também, cara. Foi um período sensacional ali. Trabalhar com portaria foi muito gostoso. Mentir, tem hora que dá no saco, né? Principalmente quando ele se tem que lidar com seres humanos ali direto, né? Moradores, às vezes folgar, morador que às vezes quer fazer certas coisas no ambiente ali do condomínio e não pode, cumprir regra, né? Então, às vezes, mas a maioria das vezes sempre foi bom, cara. A portaria. A outra pergunta foi como conseguir? É isso? Ou foi? Isso é como você tinha conseguido e sobre o trampo de portaria em si. Você comentou um pouquinho por cima, eu gostaria de jogar pimenta aí. Você trabalhou, se foi em prédio residencial, e se por ser uma profissão mais exposta, assim, atender condomínio, tudo, se você já passou por situação de humilhação, uma pessoa rica, que é muito evidente a diferença de classe social no emprego de portaria, né? Sim. Cara, foi especial. Humilhação, vou falar a verdade pra você. Graças a Deus eu não tive muitos problemas, não. Assim, engraçado que quanto mais dinheiro a pessoa parece que tem, mais tranquila ela é, né? Ela não. E eu já trabalhei assim, dentro da região do Aquários, existem vários tipos, várias gradações ali. Tem uns acho que são ricos, e tem uns ricos, cara, que assim, moram num apartamento de 5 milhões, né? 5 milhões, 2 milhões. Eu já fui dos mais simplão para os mais ricos. E geralmente os mais simples é os que você sempre vai ter mais problema. Geralmente sempre a turminha que te vai dar mais trabalho, a turminha que faz barulho no condomínio, que faz bagunça, alta, que xinga a portaria ainda, liga lá para reclamar, entendeu? Você liga lá questionando a pessoa, pô, tal, seu carro tá aqui na vaga errada, pode, tal, a pessoa já desce a lenha. Mas foram pouquíssimas vezes. Não, acho que só teve uma vez que aconteceu uma situação comigo, eu fiquei muito chateado mesmo. Que aí foi uma situação onde eu estava trabalhando no condomínio e fui muito educado com as pessoas. Sempre fui muito aberto com as pessoas, com homem, mulher. Aí uma certa vez corriqueiramente, eu cumprimentava as pessoas. Bom dia, senhor fulano. Bom dia, dona fulana. Bom dia, não sei. Bora trabalhar. Aí às vezes as frases me assim, nossa, o senhor tá elegante, parabéns, hein, tá bonitão. Ou quando uma moça, uma mulher, nossa, tá, parabéns, hein, tá ok e tal. Eu fui e falei isso pra uma mulher, uma senhora lá. Fudeu. Rapaz, pra quê? Nossa, a pessoa Já virou a vi a cara, merda. ficou quieta. Aí eu comecei a dar bom dia, e a pessoa parou de cumprimentar, e para 2, 3 dias, assim, aparece na minha porta, olhando com um olhar assim de inquisidora, né? Com uma cara também de tipo, putz. Aí o Gabriel, é o seguinte, tal, que me falaram que você tem assediado aqui as mulheres aqui no condomínio. Eu olhei, o quê? É sério, cara. É sério. Naquele momento subiu um frio assim do pé pra cabeça. Eu falei, não. Assedi. Não, porque não sei o que, tal. Aí ela tentou discutir,
que tinha umas moças que estavam reclamando. Aí eu peguei, olhei e falei, não, eu sei quem que é. Falei o nome da pessoa, falei, essa daí, não é? Não é, mas não fala nada não. Falei, então, eu sei, eu vou te contar a situação. A situação pra ela, ela falou, eu sabia, Gabriel, sabia já que você era de boa. É complicado, esse povo daqui não fica dando muita atenção, não. Não fica dando muita orelha, não, porque tem gente aqui que não sabe lidar com educação, com essas coisas assim, com essas... tem gente aqui que não gosta. Então, Ouvinte, agora, se não dá problema pra você, seríssimo fique agora, assim, Gabriel. em silêncio. Isso aí é importante. Ouvinte, independente de trabalho, mulher, principalmente jovem, aqui eu digo jovem desde adolescente até 40 e poucos anos, enquanto ela não tá velha. Enquanto você não chama de dona, enquanto ela estiver nessa fase, é só bom dia e responder coisa do serviço. Não brinca, não fica puxando conversa, é só bom dia, boa tarde, boa noite e faz o que você tiver que fazer envolvendo serviço. Não inventa de tentar ter intimidade, não inventa de fazer... Cara, trabalhei com um cara que ele trabalhava de manutenção numa rede, aí tinha uma recepcionista que ela era, tipo, devia ter uns 27, 28 anos. Aí é aquela coisa, cara, o Luva, ele não pode ver a mulher. E aí o Luva, ele quer chamar a atenção de mulher. Então fica do negócio de faz uma piadinha, assim, às vezes zoando, assim, de leve, só pra encher o saco. Às vezes o cara vai e começa a querer cumprimentar com um abraço, com um beijo, ou às vezes quer, sei lá, faz um belisquinho ali pra encher o saco, pra ficar criando oportunidade pra tocar na mulher. Não faz isso, cara. Esse cara aí, o direto na RH e demissão por assédio. É só bom dia, boa tarde, boa noite, mais nada. Com mulher, ambiente corporativo não mexe, cara. Pelo amor... E eu tô falando aqui não só de assédio. Às vezes, que nem o caso do Gabriel, ele falou algo sem pretensão nenhuma. Se a mulher decidir que aquilo ali, ele tava querendo dar ideia nela, pronto, se fudeu. Assédio. E não tem como recorrer, cara. E aí? Exatamente. Como é? Aí foi demissão, mudança de posto, o que foi? Graças a Deus, a síndica entendeu o meu lado. Ela falou, cara, só fica na sua, fica de boa, não faz mais nada, porque eu entendo o jeito que você é, eu conheço você é um cara... Porém, certas pessoas não vão, sabe? Então, certas pessoas aqui têm esse jeitão meio... Então, evita. E ficou por isso mesmo. Não aconteceu mais nada. Eu também, se ela passar, fechava a porta, nem cumprimentava porra nenhuma. Aí, eu evitei. Só que depois isso criou um certo trauma, né? Fica meio... qualquer pessoa, era assim, a gente conhecia, amiga, conhecida, a gente chegava a abraçar. Geralmente eu dava um beijo no rosto. Hoje é só aperto de mão a 3 distâncias. Eu não consigo mais, assim, chegar muito perto. Aquela sensação, assim, de que a pessoa vai achar alguma coisa de mim, sabe? É estranho, cara. Isso que trauma mesmo em você. Você fica meio distante. Eu não consegui. Mas, enfim. Não fez muita diferença também, não. Mas aí, depois, passou-se um tempo, por motivos ali pessoais, eu acabei saindo Na verdade, tinha conseguido uma bolsa na faculdade e batia com o horário do serviço. E aí eu falei, pô, oportunidade, né? Aí eu fui e meti a cara. Aí eu acabei saindo do trabalho, comecei a fazer uns bicos com pintura, coisa que eu já fazia antes às vezes, e dessa vez eu comecei a trabalhar com pintura para compensar essa falta de emprego, né? E aí eu fui levando aos poucos. Aí por um tempo deu certo, depois deu mais certo, aí eu acabei trabalhando de novo na área de segurança, só que dessa vez segurança de balada, e aí o negócio é triste. Aí o negócio foi triste mesmo. Aí depois eu fui falar, quer saber, deixa essa bosta pra lá. Aí eu saí fora e fui, e assim, consegui trabalhar no emprego.
depois. Isso já discorreu vários anos. Aí eu consegui encontrar, depois de um tempo desempregado, e eu consegui encontrar, trabalhar nessa empresa como eu fiquei na portaria uns 3 anos aí, 3 anos e meio. E agora tô livre, trabalhando em outra área. Aí uma pergunta. Como segurança Sim. de balada é real mesmo? Sai no soco com frequência? Como que é a experiência como segurança de balada? Cara, é assim, tem uns cara que é forgado, mas você não sai no soco fácil assim, você queira arranjar briga mesmo, entendeu? E sempre tem uns segurança que é meio esquentadão, que quer sair na porrada, e os caras direito, entendeu? Tipo, você tem o que você tem que usar, o jeito que você vai falar, as palavras que você vai usar, então, que aí você vai conversando com a pessoa, ou ela vai abrandando, acalmando, ou ela vai se acirrando, cara, acirrando os ânimos. Então, você tem que saber conversar. E às vezes eu peguei seguranças ali, junto comigo ali, uma situação ali de o cara tá brigando com o outro e tal, eu cheguei, ô amigo, calma, cara, o que aconteceu e tal? Aí chegava o outro, e aí, irmão, vai ficar tretando aqui na balada, e já empurrando o cara, peito. Falou, irmão, pera aí, cara, calma aí, né? Senão, havia essas duas situações. Tinha os caras que não ser segurança, que eles iam pra ser segurança pra tretar, pra dar porra. Isso, pelo menos, é a experiência que eu tive, né? E tem Experiência que eu mesmo tive. bastante pit boy, que é os caras que vão pra arranjar briga, e eles caçam, se existe, eles caçam Tem. com segurança ou com o nego da balada mesmo? Cara, tem. No nosso caso lá, não era nem com segurança, era com o Kim da balada. Tinha uns nóia lá forgado lá, né? Sim. Infelizmente, a balada onde eu tava trabalhando ficou trabalhando assim, tocando músicas normais. Aí começou a tocar muita música, muito funk, pra chamar a gente, meu amigo. Só vinha a nata do churume, falar pra você. E aí sempre tinha um ou outro ali que queria arranjar tretinha com os outros pra tretar mesmo, pra dar porrada na. Aí na minha, teve uma casa uma vez minha, né? Uma situação que eu vi uns 3 amigos entrando na rodinha lá. No dia que era MC neguinho do cara, alguma coisa assim, cara, era só ladrão no dia, velho. Não. Só assim, só você sabe, né? Só a turminha lá, enfim, do óculos espelhado, só essa turma aí. Aqueles maluquinhos, parecia aqueles moradores de satélite, mano. Assim, tipo, do Vista Verde, com aquela carinha de menino estudante de faculdade, sabe aqueles carinha de boinha mesmo? Era, mas aqueles cara de boinha, os caras não eram do nada, os caras Vieram eram de pra ser boa. assaltados. Eu olhei, então, cara, aí eu olhei e falei, rapaz, falei, e aí, boa noite, beleza? Tava na portaria no dia, né? Ele, eu vi, bom, beleza, o que vai ter hoje aí? Falei, mano, tem um funkão aí, vai ser MC e tal aí. Se não fosse vocês, nem entrava hoje aqui não, velho. Ô, louco, por quê? Alto. Falei, mano, esquece isso aí, velho. Hoje aí não vai ser, cara, hoje aí é só esses nóia aí, esses Zé Droguinha aí, certeza? Não, vai entrar, hoje você dá, vamos entrar, vamos entrar. Falei, cara, não vai. Não vou. Eu já tava com pressentimento ruim, né? Beleza. Ficou lá, aí tá lá eu andando, fazendo ronda lá no local. Daqui a pouco eu vou pra sessão lá onde tocava lá o funkão ao vivo lá, cara. Aí na parte onde fica o próximo do banheiro, vi um povinho ali, uma rodinha, um povinho discutindo e um outro. Quem que tava no meio? Esses 3 carinha e lá, os nóia forgados lá que queria já ter com os outros. Falei, tá vendo? Sabia, velho. Aí foi a hora que eu peguei. Tá acontecendo aqui. Aí os caras. Os cara forgado aí. Sai empurrando nós e pá. E esses boios, não, mano. É que nós estávamos no banheiro, nós queríamos sair, os caras não estavam saindo da frente. Aí os caras não estavam deixando nós sair. Aí nós pegou, deu uma esbarrada, não conseguia sair. Aí os caras tá achando ruim. Aí eu assim, agora fodeu, hein? Eu chamei um parceiro
irmão, falei pra vocês, né? Não é pra vocês entrar. E aí? Você falou mesmo, mas nós vai embora agora. Não, beleza, eu vou dar um jeito. Deu o que fazer pra eles ir embora, irmão. Deu o que fazer. Termina tudo. Eu consegui escoltar os caras até o carro deles e eles embora, e os outros, os malucos lá, os doidinhos, queria eles. Tava buscando eles. Queria saber onde eles. Mas no fim deu certo. Graças a Deus não deu. Mas já rolou tiro também. Não dentro, mas fora da balada. Um foi tirar satisfação com o outro lá. E, ixi, é cada coisa, cara. Deus me livre. Aí, pra gente fechar então, nesse período você já estava começando uma faculdade, agora você está por conta, como você comentou. Quais são as perspectivas para o futuro? Você está querendo outra CLT? Você tá na faculdade do que é? Qual que é os planos para o futuro? Você é continuar autônomo? Você é conseguir entrar na área dessa faculdade? O que é? Bom, Tiagão, agora eu estou trabalhando como autônomo, né? Tô fazendo prestando serviço de pintura, que é algo dentro aí da construção civil que eu gostei muito e que combina muito também, né, com as minhas características, minha personalidade. Me dou muito bem nessa área. E minhas pretensões para o futuro na área profissional é estudar. Eu quero voltar a fazer faculdade, na verdade, que eu tive que parar, e voltar para a área que eu gostava, né? Que é a arquitetura. Eu quero voltar para essa área artística, design, arquitetura, porque eu gosto muito dessa área, é uma área que eu tenho muito apreço. Mas também, se não desse para voltar nessa área, eu continuaria na pintura mesmo. Eu vou me especializar dentro da pintura, continuar me especializando. Este é um país que vai pra frente. Oh, 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 oh. E uma gente amiga e tão contente. Oh, 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 oh. Este é um país que vai pra frente. De um povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor. Atenção, recadinhos da paróquia. Estamos fechando aqui o primeiro episódio, mas antes de irmos, tenho que dar alguns avisos. Primeiramente, sobre o encerramento. Bem quando a gente estava assim para fechar, que eu ia perguntar só pro Gabriel como que estava a vida dele, faculdade e afins, a cal caiu. E aí ele ficou um bom tempo fora do ar. E aí, depois que ele voltou o contato, eu falei, manda só um áudiozinho assim, só para falar como é que tá a sua vida agora e tal. Eu acho que não atrapalhou assim o segmento do podcast, talvez você nem tenha percebido, mas só dando essa explicação do porquê que o fechamento pareceu um pouco abrupto, tá bom? Mas, como eu estava dizendo, recadinhos da paróquia. Se você quiser vir para uma entrevista aqui no Trabalhadores do Brasil, quer relatar a sua história como trabalhador, dar o seu bizu, qualquer coisa relacionada a trabalho, entre em contato comigo pelo Telegram. @Thiago Saquarema, T de Thiago em maiúsculo e S de Saquarema maiúsculo também, tudo junto, tá bom? Se você quer, que eu quero pegar esse último bloco aqui para ler e-mails de vocês. Me mandaram só um monte de e-mail, nada a ver. Então, se você quiser mandar o seu e-mail, você não quer fazer uma participação aqui falando, mas você quer contar a sua história, mande o seu e-mail para o e-mail osaquarema@protonmail.com. Manda seu e-mail que eu vou ler aqui. Mas que seja relacionado a trabalho. Sua primeira experiência, alguma situação que você se sentiu humilhado, alguma situação que deu bom, alguma situação engraçada, não importa. Só tem que ter a ver com trabalho, tá bom? Não fujam desse tópico, por favor. Todo final de programa, esse bloco final,
eu vou pegar para ler os e-mails e comentar as situações, certo? Lembrando que esse e-mail, saquarema@protonmail.com, é Pix também. Se você quiser ajudar financeiramente a manter o canal e este programa aqui, faz um pixinho massa para ajudar o patrão aqui. E também cogite ser membro aí do canal, que é outra forma de manter o canal em atividade. Pois bem, estamos fechando então o primeiro episódio do Trabalhadores do Brasil. Muito obrigado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do programa. Se querem que eu mude alguma coisa, quer que eu adicione alguma coisa, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo ou live. E até mais.